Muito bem, muito bem. Um grande abraço a todos aqui do Telegram do Geração de Valor. Eu estou aqui para a gente apresentar o episódio de número 3 da nossa série sobre vendas, que a gente tem gravado aqui exclusivamente para o grupo do Telegram. Exclusivamente para você que veio aqui e está recebendo gratuitamente todas as semanas o conteúdo que a gente deixa aqui. Conteúdo do Rick Chester, da Elisa Simões, do Edio e também essa série sobre vendas de 6 episódios. Nesse terceiro episódio, falando sobre técnica de vendas. Lembrando que esses conteúdos são, como eu já disse, 100% exclusivos, completamente exclusivos aqui no Telegram. Antes de eu começar o nosso conteúdo sobre vendas, eu quero falar sobre o Clubhouse. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar. Eu e Thiago Negro lançamos esse aplicativo aqui 10 dias atrás. Esse não é nosso, não é uma empresa nossa, mas estava bombando nos Estados Unidos e a gente imaginou que poderia bombar aqui no Brasil e a gente decidiu antecipar. Lançamos, divulgamos e realmente explodiu. Se você ainda não está no Clubhouse, é fácil. Você precisa, em primeiro lugar, ter um iPhone. Infelizmente, ainda não está liberado para o Android. Mas, se você tem o iPhone, você pode baixar o aplicativo Clubhouse e já reservar o seu nome. Eu recomendo que você faça isso rápido, porque você podendo reservar o seu nome, sobrenome, do jeitinho que você quer, antes que alguém vá lá na frente e reserve. Você já sabe, depois que alguém reservou, você não pode mais. Você vai ter que botar Flávio Augusto 1, 2, 3, 4. Eu tenho lá o meu, geração de valor, reservadinho, Flávio Augusto, tudo bonitinho, porque eu fiz isso rápido. Aí ainda dá tempo de você reservar o seu nome. E aí depois é só aguardar. Alguém da sua lista de contato, em algum momento, vai te convidar, você vai receber esse convite e você vai poder entrar no aplicativo. Cedo ou tarde você entra, não precisa ter nenhuma ansiedade por isso, já já você já vai poder entrar. E eu tenho feito um programa diário lá com o Thiago Negro, falando sobre vários temas relacionados a finanças e também a negócios. Maravilha! Vamos lá, hoje eu vou falar sobre técnica de vendas e vou falar especificamente sobre a técnica de vendas que nós utilizamos para vender os produtos da Wiser Educação. É óbvio, não tem expectativa aqui que em 15 minutos conversando, você vai receber aqui um treinamento completo sobre isso. Não, isso exigiria da gente horas e horas de treinamento, de prática. Mas o meu objetivo é já te dar uma noção de como é essa técnica, porque já com essa noção, baseado nos conceitos que eu vou colocar aqui, se você já trabalha com vendas, você vai poder aplicar, de alguma maneira, você vai poder aprimorar o seu trabalho de vendas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que nós não gostamos e não fazemos na nossa técnica de vendas é script. Para começar, já derruba aí quase 70% do modelo de técnicas e várias outras técnicas de vendas que tem por aí. Nós não trabalhamos com script porque nós entendemos que o nosso cérebro é poderoso e o script que a gente utiliza é o script de conceito, não de texto. A gente precisa entender o conceito. E entendendo o conceito, o nosso próprio cérebro, a nossa própria capacidade cognitiva, ela começa a encontrar os seus próprios caminhos. E aí cada pessoa, cada vendedor, cada integrante da equipe vai aplicar esses conceitos de acordo com a sua própria personalidade, com o seu próprio estilo de comunicação, ou da maneira que ele se sinta mais confortável. Não tem coisa pior do que você receber a ligação de uma pessoa lendo um script de venda. Parece um robô falando. Obviamente, essa comunicação robótica não cria nenhuma conexão com o cliente. Então, em primeiro lugar, o que eu queria dizer para você, eu não acredito em script. Em mais de 30 anos treinando pessoas da área de vendas, eu não utilizo script que deve ser seguido por um vendedor. Segundo conceito importante é o conceito da conexão. Venda é resultado de conexão. Quando um vendedor consegue criar uma conexão com o cliente, e essa é uma conexão cerebral, é uma frequência mental, é um processo de rapport, é uma conexão que faz fluir, ter um flow, gerar um flow, faz fluir uma comunicação fluida entre o vendedor e o cliente, que produz motivação, confiança, segurança para uma tomada de decisão. Então, é um processo onde a conexão entre vendedor
e cliente é o principal combustível dessa nossa técnica de vendas, a conexão. Esse é o segundo conceito que existe. O terceiro conceito que existe na nossa técnica de vendas é que a referência de um cliente vale mais do que um lead. O que é um lead? Lead é um contato, não é? Um nome, um telefone, um contato de um cliente, um nome, telefone, e-mail, ou seja, isso é um lead, né? É alguém que você possa entrar em contato para fazer a sua oferta. Isso é um lead. Nós, na nossa concepção, na nossa técnica, não há nada mais poderoso, não há nada mais valioso do que uma referência de um cliente. Um lead de uma propaganda, um lead resultado de uma publicidade em qualquer meio, seja televisão, outdoor, ou mesmo nos meios digitais, esse lead ele tem muito pouco valor no nosso modelo de vendas. O lead que nós nos interessamos mais é o lead que seja oriundo da recomendação de um cliente satisfeito da nossa empresa. Então, todo o nosso trabalho ele gira em torno não apenas da venda, mas como da produção desse lead oriundo da recomendação desse cliente e não simplesmente de um lead de marketing digital, de um lead de marketing convencional, não é? Ou seja, a gente trabalha com esse conceito de um cliente validando e recomendando um amigo para comprar o produto. Esse é o terceiro conceito. E o quarto e último conceito, que é uma premissa que precisa ser considerada, é o conceito da estatística de conversão. Se é numa venda digital, a gente sempre chama isso de funil de vendas, mas numa venda direta, numa venda onde um vendedor vai buscar abordar clientes, nesse nosso caso, recomendados por outros clientes, nesse formato existe uma estatística de conversão. Uma estatística de conversão é composta por números que medem a quantidade de pessoas que você contacta em relação à quantidade de apresentações que você faz, em relação à quantidade de vendas que você conclui. É óbvio que se você falar com 10 pessoas, você não vai vender para as 10 pessoas. Talvez você entre em contato com 10 pessoas. Talvez dessas 10 você só consiga apresentar o seu produto para umas 4. E talvez dessas 4, talvez você só consiga vender para 1 ou 2 clientes. Não é? A estatística de conversão da WhatsApp é 7-3-1. Né? 7 contatos, 3 apresentações e 1 venda. Essa é a estatística de conversão média da WhatsApp online. Então, é importante você medir, você criar no seu trabalho, no seu negócio, uma estatística de conversão. Qual é a importância dessa estatística de conversão? Ela é muito importante no sentido de nos ajudar a ajudar o vendedor a administrar suas demandas emocionais. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria uma expectativa, você já sabe, você vai entrar em contato com o cliente, não tenho interesse. Você não fica já ansioso, você sabe, se é 7-3-1, que você vai levar 6 nãos para cada um sim. Então você vai navegar pela estatística de conversão, norteado pela estatística e entendendo que o não faz parte do processo. E que você consegue perceber e que você consegue administrar melhor a sua ansiedade, suas demandas emocionais, porque esse é o maior desafio do vendedor, gerenciar suas emoções. Não é somente gerenciar a sua técnica. Técnica é fundamental. Eu já falei aqui no primeiro episódio, né? O vendedor tem que ter fome, tem que ter técnica e tem que gerenciar suas demandas emocionais. Se você não ouviu ainda, volta lá no episódio número 1, que foi esse tema que eu falei aqui com você. Então, para ajudar a gerenciar a sua demanda emocional, entender a estatística de conversão é fundamental. Porque você ligou para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas e tomou um não, você está dentro da estatística ainda. Não é? Então, você precisa entender que essa estatística existe e essa estatística te ajuda a medir como está a sua performance. Então, essas foram as 4 premissas iniciais que fazem parte do nosso formato de vendas da Wiser Educação. Na execução de venda, imagine agora, na hora de entrar em contato com o cliente, entendendo que ele é um cliente já recomendado.
E aí você tem 7 passos. Lembra que eu falei desses 7 passos? Falei lá no primeiro episódio. Vamos passear sobre esses 7 passos. O primeiro passo é a apresentação. Muito simples. Quando eu abordo um cliente, abordo um potencial cliente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar. Não é? Quem sou eu? Qual é o meu nome? Onde eu estou? O que eu faço? Onde eu trabalho? Não é? E, inclusive, apresentar essa empresa onde eu trabalho. Não é? Aqui é Flávio Augusto. Fala seu nome e seu sobrenome. Aqui é Flávio Augusto. Eu trabalho na Wiser Educação. Eu estou te ligando para a gente falar sobre a Wise Up, que é uma das maiores escolas da América Latina voltada para o público adulto. Uma rápida apresentação é como uma bio no seu currículo, como uma bio no LinkedIn, é como uma bio no Clubhouse. Ou seja, quem te ouve, o cliente que te ouve, ele está entendendo que não é qualquer pessoa e não é qualquer empresa. Ou seja, eu estou falando que é um cara bacana que está me abordando por indicação de um outro cliente, mas que ele é um cara bacana, que exerce uma função importante nessa empresa e que essa empresa é uma empresa relevante. Espera aí, deixa eu prestar atenção um pouquinho mais no que esse cara está falando. A apresentação leva uns 2, 3 minutos, mas é fundamental, numa primeira abordagem, que você faça uma apresentação com uma voz natural, sem texto, como eu falei, sem decorar, de uma abordagem bem tranquila, amigável, porém posicionada, né? Valorizando ali o teu passe na hora que você está falando com esse cliente. A partir daí, você começa o processo de conexão. Não é? Como se começa esse processo de conexão? É falando sobre o cliente. Um dos nomes, pesquisas antigas aqui, que as pessoas mais gostam de ouvir é o seu próprio nome. Chame a pessoa pelo seu próprio nome. E elas gostam também de falar sobre elas, de contar sobre elas, de falar sobre a vida delas. Às vezes as pessoas não têm ninguém para ouvi-las. Ninguém presta atenção no que ele fala ou no que ela fala. Ninguém está interessado em ouvir sobre elas. As pessoas gostam de falar sobre si, gostam de falar sobre sua história. Então, um bom processo de conexão, para começar um processo de conexão, que eu falei que vai se arrastar por toda a apresentação, é deixar a pessoa falar sobre ela, ou estimular que a pessoa fale sobre ela. Você fazer perguntas sobre ela. Por exemplo, no caso aqui da WhatsApp Online, a primeira pergunta é: olha, eu gostaria de saber como é que está o seu inglês. Como está seu inglês? Meu inglês está assim, está assado, está assim, está assado, está assim. Entendi. O que você faz? Eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Que bacana, que legal. Pai, você trabalha em qual empresa? Trabalho na empresa tal, na empresa tal, na empresa tal. E por que o inglês é importante para você? Por isso, por isso, por isso. Você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Não perdi, mas eu perdi, não sei o que lá, bababá, bababá. Você está falando sobre. E por que você acredita que falar inglês com fluência seria importante para você? O que melhoraria na sua vida? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ao mesmo tempo, essa pessoa está falando sobre ela, está falando sobre a vida dela, está falando sobre a importância, sobre o trabalho dela, e ao mesmo tempo, essa pessoa está se lembrando por que o inglês é importante para ela. Quase que ela está vendendo para si própria. Ou seja, o que vale mais? O próprio cliente dizer que o inglês é importante para a vida dele? Ou um vendedor dizer que o inglês é importante para a vida dele? Óbvio, é muito mais importante, tem muito mais impacto, tem muito mais valor o próprio cliente vender para si próprio. Então, você começa a estabelecer um processo de conexão. Num livro bastante... Esqueci o nome do autor agora, mas um livro muito interessante, ele falava sobre esse processo de conexão, principalmente dizendo: interesse-se pelas pessoas que elas se interessarão por você. Ou seja, quanto mais você se interessar pelas pessoas, mais elas vão se interessar por você. Então, esse processo de criar conexão começa por a gente se interessando sinceramente pela pessoa fazendo essas perguntas. A terceira etapa que a gente chama é a DI. A DI se chama, a decisão imediata, ela serve para antecipar objeções. Não é? Como as pessoas têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões, elas, na maioria das vezes, se sentem inseguras para tomar decisões, o que elas fazem? Elas
Sempre no final de uma conversa, de uma apresentação, ela vai tentar fugir. É normal, natural isso, em qualquer coisa na vida. A gente faz isso o tempo inteiro. Ah, vou dar uma voltinha no shopping, qualquer coisa eu volto aqui. E por aí vai. E aí o vendedor tem dificuldade de fazer a sua venda porque ele nunca consegue concluir. Uma maneira é você antecipar essa objeção lá no início e fazer um combinado com a pessoa que no final ela vai estar tomando a sua decisão, seja ela sim ou seja ela não. Ela não é obrigada a fazer nada, ela pode dizer inclusive que não gostou, ou então não tem a grana para pagar. Mas o combinado é que se ela gostar e tiver a grana para pagar, ela vai resolver isso no final da ligação e não vai haver uma segunda ligação. Se ela concordar, está feita a DI, está feita a antecipação da objeção e essa porta de saída está fechada. Tá? O quarta etapa é o speech. O speech é o quê? É a apresentação do produto. Ela tem que ser empolgante, ela tem que ter argumentos, ela tem que ter detalhes, ela tem que fazer a pessoa visualizar na mente dela como seria o produto. É uma espécie de degustação imaginária do produto. Ele não precisa provar o produto, ele não precisa experimentar o produto, ele só precisa ser conduzido a imaginar o produto. E a partir do momento que ele imagina o produto e ele gosta daquilo que ele imaginou, a apresentação está feita e o cara está super motivado, ele passa a ficar super motivado. Aí você pensa, pô, Flávio, será que isso é suficiente? Olha, são centenas de milhares de vendas que nós fazemos e funciona. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A quinta etapa é o fechamento econômico. No fechamento econômico é quando você vai falar de valores, aquela parte que muitos vendedores morrem de medo. O cara treme na hora de falar de valores. O segredo para falar de valores é ter comparáveis. Pega no mercado comparáveis. Não é? No caso da WhatsApp Online, a gente compara com a própria WhatsApp presencial. Depois a gente compara com as escolas online. Depois a gente mostra que nós oferecemos muito mais. E no caso da WhatsApp Online, a gente dá muito mais por muito menos. Aí é um no-brainer proposal, é uma proposta irrecusável, não é? Quando ele faz o comparativo de uma escola presencial com uma escola online e depois ele acha, obviamente, que o nosso produto é mais caro, porque ele é muito melhor, ele tem muito mais features, ele tem muito mais, é uma coisa muito mais inovadora, muito mais recursos, e aí, quando ele vê que o valor é menor, ele fica super surpreso. Aí a pergunta, e aí, isso se encaixa no teu orçamento? O cara fala, bom, encaixo. Então, se encaixa, parabéns, seja bem-vindo. Você é aluno, vai lá e faz a matrícula do cara naquele momento. Não é? Não tem nada que impeça dele se matricular, ele combinou que decidiria no final, se ele gostou e pode pagar, a matrícula é feita no final. Depois que é feita a matrícula no final, a sexta etapa é a etapa da geração de leads, só que é aquele lead recomendado. Não é? Nós, por exemplo, na WhatsApp, para cada aluno que ingressa no nosso projeto, ele tem o direito de indicar outros alunos. Não é? Praticamente 80% do ingresso de novos alunos da WhatsApp Online é através da indicação de outros alunos. Parece até o Clubhouse, né? Tem que indicar. Então, quando essa pessoa indica os seus próprios amigos, esses amigos têm acesso a entrarem na WhatsApp. A gente cria aqui uma progressão aritmética, progressão geométrica, na realidade. Uma progressão geométrica, porque cada aluno que entra indica outros alunos. E a última etapa é a validação desses leads. Né? A validação seria quando o próprio aluno manda uma mensagem para os seus amigos, olha, te indiquei para um projeto, é um projeto super legal, que eu te recomendo, o fulano de tal vai entrar em contato com você para falar sobre ele. Se você quiser me dizer se você tem interesse ou não, você me manda a resposta. E aí, o que acontece? Nas primeiras 48 horas depois que esse cliente ele comprou o produto, ele vai começar a receber mensagens dos seus amigos dizendo, eu tenho interesse, pô, isso é legal, como é que é? E ele pega essas mensagens e repassa para o vendedor, porque esse foi o combinado. Isso se chama validação dos leads. E aí, o vendedor também tem como priorizar para qual cliente ele vai priorizar ligar primeiro. Aquele cara mais interessado, aquele cara que está realmente a fim de receber uma ligação. Eu falei aqui dos 7 passos de forma bem resumida, nós já estamos passando aqui de 20 minutos de áudio. Eu recomendo que você ouça mais vezes, pode voltar e ouvir mais vezes, mas eu digo para você
que vendas não é resultado de um cara falastrão, venda não é resultado de uma coisa de improviso, existe técnica, e essa técnica, vou te falar, são horas, eu passo horas e mais horas te treinando, te explicando, exemplificando como executar cada uma dessas 7 etapas e como você pode performar mais. Flávio, isso funciona com outros produtos? Claro que funciona. Pensa, reflita, aprenda sobre o conceito e é óbvio que dá para se aprofundar muito mais nisso, mas esses conceitos já são um pontapé inicial para você entender que venda é técnica, venda não é aleatório. Beleza? É isso aí, esse foi o terceiro episódio dessa série. Eu te convido a ir lá no meu Insta. Por favor, faz isso. Pô, dá esse feedback. Vai lá no meu Insta, lá no último post. Posta lá no último post. Qual a tua impressão sobre técnica de vendas? É claro que ninguém saiu expert aqui, ninguém vai sair aqui vendendo 10 vezes mais amanhã, mas isso é o quê? Para você entender a técnica. E para quem sabe ler, um pingo é letra, você pode, se já trabalha com vendas, aplicar amanhã. Deixe lá seu comentário no último post meu, lá no meu post do Instagram. Deixa lá o teu comentário. Eu adoro ler, eu leio todos. Isso é uma forma de me motivar, de você me passar o seu feedback. Valeu, galera! Até a semana que vem no episódio 4. Um abraço!